Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, que está em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 7. E hoje eu quero falar com você sobre uma chave que abre portas. Nós vamos orar daqui a pouco, em breve, e vamos profetizar que o ano de 2017 será um ano em que as portas se abrirão para você. Você crê assim, amém, irmão? Sobretudo, para que você tenha portas abertas na sua vida, é importante que você saiba usar as chaves. E a Bíblia nos ensina e nos fala a respeito das chaves que abrem portas. E é sobre isso que eu quero ministrar com os irmãos nesta passagem de ano, para que fique gravado no seu coração sobre uma chave que é essencial para a sua vida desfrutar do melhor de Deus no ano de 2017. A chave de Davi. Fala para o irmão que está do seu lado. Hoje você vai saber qual é a chave de Davi, irmão. Existem irmãos de pé ainda, se os irmãos puderem ajudar, tem ainda lugar aí do seu lado, erga a sua mão. Aí, tem bastante lugar, os servos conduzam esses irmãos, por favor. Vou pedir para que você fique com seu filho, eu sei toda a família está aqui hoje, seu filho, acalente ele aí no seu colo, se precisar ir ali na cantina, nós temos, dá uma água para ele, se ele ficar inquieto, crianças são assim, nós somos uma grande família. Quero dizer para os irmãos que bolsa não senta também, se a sua bolsa sentar, tem bolsa que é mais elitizada, não pode ficar no chão, né? Não merece chão. Mas daí você põe ela no colo, já que ela é tão fofinha, põe ela no colo, carrega ela no colo, mas deixa a cadeira livre para o irmão, que alguns ainda estão de pé. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Amém, irmãos? Vamos ler novamente? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, obrigado por essa palavra. Dá-nos revelação dela hoje. Nós estamos finalizando um ano e começaremos daqui a alguns instantes, alguns minutos, um novo ano. E sabemos que nós somos dependentes do Senhor, da tua graça e do teu favor. Sem o favor e a graça do Senhor, nós não podemos avançar. Mas também precisamos da revelação da tua palavra. Então, revela-nos hoje a tua verdade. Livra-nos do escuro, livra-nos da ignorância, traz-nos luz e clareza da tua verdade, para que, sabedores dela, nós possamos avançar em 2017, debaixo do favor e da graça do Senhor. Ajuda-nos, abre a nossa mente. Todo espírito que bloqueia essa verdade caia por terra em nome do Senhor. Queremos receber a verdade do Senhor em nosso espírito hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Nós precisamos entender algo. Quando nós temos o favor de Deus em nossas vidas, é porque a chave de Davi foi usada. Então, as chaves aqui que são mencionadas, chave que é mencionada aqui em Apocalipse, diz que ela faz duas coisas. Ela tanto abre quanto fecha. E a palavra diz que quando ela abre, ninguém fecha. E quando ela fecha, ninguém abre. É a chave de Davi. Apocalipse fala sobre isso. E ele está se dirigindo à igreja de Filadélfia. Quantos querem portas abertas diante de si em 2017? Digam, eu creio nisso. Então, você precisa entender qual é essa chave.
Sabe, todas essas 7 igrejas que aqui em Apocalipse o Senhor fala através de João, as 7 igrejas, apenas 2 igrejas não são repreendidas. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Todas as outras recebem repreensão da parte de Deus. Contudo, a igreja de Esmirna não recebe repreensão, mas também não recebe elogio. Apenas a igreja de Filadélfia é elogiada por Deus. Ela não foi repreendida pelo Senhor Jesus e ainda assim ela foi elogiada pelo Senhor Jesus. Por quê? Filadélfia é a igreja do amor fraternal. Filadelfos. Filadélfia é a igreja dos vencedores. E nós cremos que a Filadélfia é a igreja que aponta, é um tipo de igreja revelada no Apocalipse, que aponta para a igreja que verá o arrebatamento. A igreja dos últimos dias, a igreja que tem a unção do Espírito e a igreja que vive nessa dimensão. Eu creio que a igreja do arrebatamento, nós cremos que é essa igreja, esse tipo de igreja, Filadélfia. E aí, nesse tipo de igreja, Filadélfia, nós podemos ver que existe a chave de Davi sendo operada. E a palavra diz que existe uma chave, e essa chave que é dada à igreja, ela abre e ela fecha. Ela abre portas e fecha portas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que tem todas as chaves. Quem tem todas as chaves é Jesus Cristo. Você crê nisso, amém, irmão? Ele tem todas as chaves. Apocalipse, o capítulo 1, versículo 18, diz: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então eu sei que alguns pensam que existem algumas chaves que estão no poder de outras pessoas, como tem gente que pensa que a chave do céu está com São Pedro, e a chave do inferno está com o diabo. Mas não é bíblico, não é verdade isso. A palavra de Deus diz que ele, aquele que foi morto e agora está vivo, ele tem todas as chaves. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele tem todas as chaves. O diabo não tem chave coisa alguma. Quem tem a chave da morte e do inferno, segundo a palavra, é Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós vemos a palavra de Deus em muitos textos mencionar que Jesus tem a chave. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor apareceu como aquele que tem a chave de Davi. Ou seja, uma outra chave. Não é a chave da morte, não é a chave do inferno, é a chave de Davi. Nós não temos a chave de Davi, não temos a chave da morte, não temos a chave do inferno. Isaías diz que essa chave não é apenas de Davi, mas é a chave da casa de Davi. Casa de Davi. Nós precisamos entender o que seria então a chave da casa de Davi. Nós não temos a chave da casa de Davi. Mateus 16 diz: o Senhor nos deu uma outra chave. Olha o que ele diz em Mateus 16, 19. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Está vendo quanta chave que tem aí? Já vimos a chave da morte, a chave do inferno, a chave de Davi, a chave que é da casa de Davi, e agora tem a chave do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado do céu. Jesus tem todas as chaves, mas a igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. É engraçado, alguém que tem todas as chaves está do lado de fora da porta e batendo. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Algumas pessoas pensam que Apocalipse 3:20 está falando para o ímpio, para pessoas que ainda não têm Cristo supostamente no coração, e Jesus está lá do lado de fora querendo entrar no coração do ímpio. Não é. Esse texto
é para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não tinha Cristo. Era abastada em muitas coisas, mas não tinha a presença do Senhor. É triste imaginar, mas é fato, está na palavra, e hoje nós podemos ver igrejas que têm muitas coisas, mas não tem Cristo. Não tem o Senhor da vida. O dono da igreja não está lá. Ele está do lado de fora. E ele está batendo. E ele diz aqui: eis que estou à porta e bato. Você já parou para pensar por que Jesus, aquele que tem todas essas chaves que nós mencionamos, e muitas outras, fica do lado de fora batendo? Sabe por quê? Porque Jesus está do lado de fora batendo, porque do seu coração só abre por dentro. A chave do seu coração, que é a igreja de Cristo, para deixar que Ele abra e tome conta da sua vida, é você que tem que ter essa posição. Que hoje seja um dia que você diga: Senhor, o meu coração está aberto para o Senhor. Não abra o seu coração para a religião. Não abra o seu coração para o pastor fulano de tal, para o padre fulano de tal, para o sacerdote fulano de tal. Abra o seu coração para Cristo. Abra o seu coração para o Senhor da igreja, aquele que quer entrar. Jesus tem a chave da vida, Jesus tem a chave da morte, Jesus tem a chave do inferno, Jesus tem a chave de Davi. Mas para alguns ainda está do lado de fora, batendo. Isso foi escrito para a igreja de Laodiceia. Então, eu quero dizer para você que hoje nós precisamos descobrir qual é a chave de Davi. Qual é o segredo de Davi? Isaías nos dá algumas pistas a respeito do segredo da chave de Davi. Isaías 22 diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Veja, lá em Apocalipse, a Bíblia fala sobre a chave de Davi. Mas aqui em Isaías, está falando sobre a chave da casa de Davi. O que significa a chave da casa de Davi? Zacarias 12:10 responde. Se você, não sei se os irmãos não estão nem colocando ali, não estão acompanhando. Seria bom que tivesse colocando ali, porque eu estou dando um monte de texto que é bastante. Quero deixar bem claro a respeito dessa chave. Olha o que diz Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Diga comigo: espírito da graça e de súplica. Sobre quem que eu li aqui? Sobre a casa de Davi. Olha o que Zacarias fala sobre a casa de Davi. A casa de Davi, existe um espírito sobre a casa de Davi. Qual é o espírito que está sobre a casa de Davi? Graça e súplica. A graça é o favor. O favor de Deus está sobre a casa de Davi. E o espírito de súplica aponta para a dependência de Deus. Uma casa onde as pessoas suplicam, onde as pessoas oram, onde as pessoas dependem de Deus. Então, é uma dica. Essa é a casa de Davi. Favor e oração. Qual é a chave de Davi? Pastor, como nós podemos saber qual é a chave de Davi? É a chave da casa de Davi. Essa chave é o lugar onde há a bênção e o favor. O espírito do favor de Deus está lá. É óbvio que a graça, nós sabemos, não é uma coisa. A graça é o próprio Espírito de Deus que nos foi revelado na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça veio. E a graça é Cristo. Diga comigo: a graça é Cristo. O Espírito Santo, o favor de Deus está sobre nós pelo Espírito. O que cada crente precisa aprender? Os nascidos de novo
é que você tem o Espírito, e o Espírito do favor. Mas Jesus tem a chave de Davi. E essa chave pode ser usada a seu favor. Pastor, talvez eu tenha o Espírito, então eu estou sem a chave. Ter o Espírito não é o mesmo que ter a chave? Não. Você tem o Espírito, mas muitas vezes você não vê portas abertas na sua vida. Coisas não acontecem na sua vida porque você ainda não aprendeu a usar a chave. Você ainda não tem a chave. Quanto mais nós dependemos daquele que tem a chave, mais portas são abertas. Agora, qual é a chave então que Davi tinha? O que caracterizou a vida de Davi? Nós precisamos entender, para entender qual é a chave de Davi, qual é a característica da vida de Davi. Nós já sabemos que o favor estava sobre a casa dele e que ali era uma casa de súplica, de oração. Mas o que estava, qual é a característica de Davi? Por que ele tem, sobre a casa dele tem uma chave? E essa chave é a chave do favor. Moisés, quando você fala de Moisés na Bíblia, você lembra de lei, sinônimo da lei. A lei foi dada por Deus através de Moisés. Quando você lembra de Abraão, aí nós lembramos logo de fé. Abraão é o pai da fé. José é sinônimo de pureza, de perfeição. Mas a vida de Davi é claramente caracterizada por algo: louvor, adoração e ações de graças. Diga comigo: louvor, adoração e ações de graças. Nós precisamos entender que a chave de Davi também está relacionada com a vida de Davi. A chave de Davi fala do estilo de vida de Davi. E a chave de Davi na sua vida vai falar sobre qual é o estilo de vida que você tem. E nós vemos claramente que a vida de Davi era uma vida de adoração, louvor e ações de graças. Basta que você leia o livro de Salmos, que é extenso. É um livro, se não me engano, é o maior livro da Bíblia. Muitos salmos. Vai lá e vê quantos salmos desses são os salmos que Davi escreveu. Salmos de adoração. Sabe o que Davi descobriu? Davi, você sabe, Deus nunca teve como propósito dar a lei para o povo. Não era alvo de Deus colocar a lei. A lei é de Deus, a lei é boa e você sabe, nós já falamos outros domingos aqui, para que a lei serve? A lei serve para mostrar o pecado. Porque a Bíblia diz que sem lei não há transgressão. Sem transgressão não há pecado. Então, quando a lei foi dada para mostrar o pecado. Ou seja, mostrar o quanto o homem está distante do ideal de Deus. Para isso veio a lei. Mas não era do propósito de Deus. A palavra, você não vai ver a palavra dizendo o desejo de Deus de mandar a lei. Mas você vai ver o desejo de Deus de habitar no meio do povo. Você vai ver Deus querendo tirar o povo do Egito, da escravidão, para habitar no meio do povo. Então, como é que Deus fez? Deus mandou que Moisés construísse tabernáculo, para que ali então houvesse o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, e no santo dos santos haveria uma arca, e na arca o Senhor habitaria, e a presença do Senhor estaria junto com o povo. Amém, irmãos? Está acompanhando? Eu estou contando para você rapidamente o que eu já sei que você sabe da Bíblia. Então, por quê? Deus queria habitar no meio do povo. Mas você sabe, a arca que simboliza a presença de Deus, ela foi, depois da guerra, ela foi perdida, ela foi levada pelos inimigos, e depois foi motivo de maldição no meio dos inimigos, depois voltou para o povo judeu, e ficou lá com o povo hebreu durante 20 anos, na casa de uma pessoa, e ficou esquecida. Mas um dia, Davi pensou: eu moro numa casa, num castelo, num lugar tão bonito, e onde o Senhor mora? Qual é a casa de Deus? Quero fazer uma casa para o meu Deus.
E aí então ele foi até lá e mandou que trouxessem a arca, e você sabe da história, quando Uzá e aquele outro, Aiô, obrigado pastor, Uzá e Aiô tocaram na arca porque estava no carro de boi e o carro de boi passou num buraco e a arca ia cair. Uzá e Aiô foram socorrer a arca, colocaram a mão, morreram os dois. Davi ainda não sabia como carregar a arca. E depois a arca foi levada para a casa de quem, irmãos? Obed-edom. Veja, Davi estava querendo trazer a arca, que era a presença, e construir um lugar. Sabe por quê? Porque Davi valorizava a presença. Davi sabia o valor do louvor e da presença. Você já viu que tem irmão que vem na igreja? Tem irmão que chega atrasado no culto, porque ele não gosta nem da parte do louvor, da música. É óbvio que louvor e adoração não é cantar simplesmente, mas também é. E ele acha que assim, é só... Tem irmãos que lidam com louvor na igreja, como se fosse uma preparação para o espírito dele receber a palavra. Vou te falar, serve para aquecer o espírito também, mas a adoração é um fim em si mesma. A adoração não é para você chegar em algum lugar, você adora a Deus porque Ele é Deus e Ele é digno de ser adorado. E aqueles que ainda não aprenderam e não entenderam o objetivo da adoração e do louvor, ainda não têm a chave de Davi. Ainda não entenderam e ainda não podem acessar a chave de Davi. Mas Davi queria a presença. Davi valorizava a presença. E aí você sabe a arca, a história, a arca ficou na casa de Obed-edom por algum tempo, pouco tempo, e a casa prosperou, e a casa foi uma bênção. E aí então Davi trouxe a arca para o tabernáculo, chamado tabernáculo de Davi. Existia um tabernáculo, veja, existia um tabernáculo e havia sacrifícios no tabernáculo. Mas sabe qual que era o triste do tabernáculo? Aconteciam todos os cultos, todos os sacrifícios, todos os rituais, como na lei ordenava, mas não tinha presença. A arca não estava lá. Isso aponta para igrejas que são até corretas. Igrejas que até guardam lei e guardam a maneira correta de fazer as coisas. E fazem as reuniões, têm os seus rituais normais, tudo de acordo com a palavra, não fogem da palavra, mas menosprezam um princípio, menosprezam a presença. Pode ter presença, como pode faltar presença, tanto faz. Fala para o irmão que está do seu lado, nunca abra mão da presença na sua vida, irmão. Esse era o coração de Davi. E Davi diz, como que eu vou ficar sem a presença? Eu tenho que ter a presença do Senhor. A presença, aquela que ele aprendeu a desfrutar, desde a época que ele era um pastorzinho que cuidava das ovelhas do seu pai, e ele cantava louvores ao Senhor. E aí vinha um urso para atacar as ovelhas, e ele matava o urso. E aí veio o leão, e ele matou o leão. E depois ele pôde matar um gigante, e ele cantava louvores ao Senhor, porque ele valorizava a presença. Então tem muitas igrejas que se preocupam com a estética. Nada de errado com a estética, né? Aliás, nós estamos começando a preocupar aqui que a nossa está bem feia. Nós temos 4 prédios em Cuiabá e Várzea Grande. 2 não tem nem nada escrito na frente, para os irmãos terem ideia. Como é que está feio o negócio? Os irmãos, a pessoa passa lá na frente, o que é isso aí? Não sei, sei que final de semana fica cheio. Vai um povo aí para dentro. Depois que ele entra lá dentro, ele fica sabendo que é igreja videira. Então nós precisamos dar uma melhoradinha na estética. Mas veja, não é isso que importa de fato. Estamos com quase 9 mil membros, adultos, jovens e crianças na videira. Não é por conta de uma fachada do que está lá fora, é por conta do que está aqui dentro e do coração daqueles que estão aqui dentro. Se não há presença, então não temos nada. E era isso que Davi entendia.
E era disso que Davi buscava. E aí, o tabernáculo que ficou conhecido como tabernáculo de Davi, sabe o que acontece? Davi constrói um tabernáculo, traz a arca, e aí, quero dizer para você, no tabernáculo de Davi não aconteciam sacrifícios. Os sacrifícios e os rituais continuaram no outro tabernáculo. No tabernáculo de Davi, sabe o que acontecia? Davi mandou colocar os levitas para louvar e adorar 24 horas por dia. Todo dia, louvor e adoração diante da arca, diante da presença, louvor e adoração, ações de graças, louvor e adoração, diante da presença, diante da arca. Diga para o irmão que está do seu lado, essa é a chave, irmão. Você entendeu? Quanto mais nós louvamos, quanto mais nós adoramos, mais Ele usa a chave de Davi em nossas vidas, mais portas são abertas. É evidente que a chave de Davi é algo que está intimamente relacionado com louvor e adoração. Mas, pastor, então Davi tinha uma vida muito boa, porque ele vivia só adorando. É isso? Davi vivia só adorando, a vida dele era boa. Davi quis construir o templo. E Deus falou, você não vai construir o templo, porque você é um homem de guerra. Davi, ele conquistou tudo no seu tempo para Israel, e depois o seu filho Salomão reinou, um reinado muito próspero, foi o rei mais rico de todos os tempos e o mais sábio. E aí, o Senhor falou, não, você é um homem que tem sangue nas mãos. Você lutou muitas guerras. Então você não vai construir, mas o seu filho vai construir. Veja, Davi era um homem de guerra. Mas ele era forte em Deus na guerra. Avançava sobre os inimigos. E depois da guerra, ele era um poeta que adorava ao Senhor com uma harpa. E ele era um profeta tão poderoso na harpa que ele expulsava demônio tocando. Não sei quantos irmãos aqui do nosso banda, do nosso louvor, já expulsaram demônio tocando. Mas Davi fazia. Ficou endemoniado, chama lá o irmão. Ele vai tocar a bateria, só dele tocar a bateria o demônio sai. Você está rindo, mas esse era o Davi. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, em Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, diz a palavra. As escrituras revelam que Davi enfrentava problemas. Mas sabe qual era a chave? A chave era não murmurar. Em vez de murmurar a derrota, o fracasso, sabe o que ele fazia? Adorava. Ele erguia as mãos para o céu e adorava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e fazia ao Senhor um cântico novo, uma adoração. Adorava o Senhor. Sabe, irmãos, existem igrejas hoje, dois tipos de igrejas. Igrejas que são até boas. Tem o ensino correto, guardam a palavra, ensinam a palavra, mas não tem presença. Não valorizam a presença. Contanto que o culto saia tudo bem, contanto que o culto comece na hora e termine na hora, que o ar-condicionado esteja gelando e todos saiam confortáveis, todos fiquem bem, passamos para passou o culto e agora só domingo que vem voltamos, está tudo certo. Não há presença. Se não há presença, preste atenção que eu vou dizer para você. Se não há presença, não há porquê. Se não houver Deus aqui, podemos fechar essa porta. Se estamos aqui só de homem para homem, estamos fazendo o quê? Nos enganando? Enganando a Deus? Enganando a quem? Se não há presença,
Se eu não tenho presença de Deus, eu não tenho nada. A única coisa que importa na minha vida e na sua vida, a única coisa que realmente importa num lugar como esse é a presença de Deus. Então, se você vem para um culto e não desfruta de presença, não tem porquê. Só mais um programa? Só mais um programa de fim de ano? Só mais um programa de domingo? Só mais um dia para nós estarmos ali e ficarmos bem? Não. Quero dizer para você, Davi era esse homem que não abria mão da presença. Essa é a chave. Mas, sabe, a presença é a chave de tudo. O problema é que nós abrimos mão da presença. E como nós abrimos mão da presença? Quando nós paramos de louvar e adorar. E quando nós paramos de louvar e adorar? Na verdade, o contrário de louvor e adoração não é maldição. De fato, nenhum crente fica amaldiçoando Deus. Já viu? Não tem. Não tem crente que fica amaldiçoando Deus. Sabe qual é o inverso da adoração? Murmuração. Quando você para de adorar e profetizar o que é de Deus na sua vida, e empresta a sua boca para murmurar, para falar mal, para achar ruim. Pastor, é que você não tem o marido que eu tenho lá em casa. Não tenho mesmo, graças a Deus. Eu tenho uma esposa abençoada. Mas e daí? Eu quero dizer para você que a sua vitória, o milagre na sua vida, não diz respeito às circunstâncias em que você se encontra. O milagre na sua vida diz respeito à resposta que você dá nas circunstâncias em que você se encontra. Você entendeu ou não? O milagre tem mais a ver com como você vai responder às adversidades da vida. Porque se você não se posiciona contra elas, então você é só um refém das circunstâncias. E muitas vezes nos tornamos assim. E aí você diz, pastor, diante disso, diante dessa tragédia, diante dessa catástrofe, diante dessa crise, eu faço o quê? Não tenho o que fazer. Pois é nesse momento que o milagre de Deus vai operar na sua vida. É nesse momento que você precisa crer que existe uma chave. E essa chave pode mudar o seu destino. E essa chave pode mudar a sua vida. Veja, Davi, ele fez os mais belos salmos no momento de dificuldade. Salmo 3, olha o que Davi fala no Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há Deus nem salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Sabe quando que ele escreveu esse salmo? Davi tinha um filho que ele amava, que se chamava Absalão. Só que o filho dele se levantou contra ele. E o filho dele tomou o reino que era dele. E nesse exato momento que ele escreve esse salmo, Absalão, que era o seu filho, estava o perseguindo para matá-lo. Já parou para pensar nessa situação? Pastor Christian, a igreja videira avançando, está tudo ótimo, tudo bem, os irmãos têm um bom testemunho ao meu respeito, mas, em um dado momento, meu filho se levanta para falar, vocês estão pensando que o pastor Christian é isso, tudo? É que vocês não conhecem ele dentro de casa. Você já pensou o que é o seu filho falando mal de você?
O seu filho dizendo coisas a seu respeito que não são verdades. Pior, o seu filho agora está te perseguindo, tentando te matar. Eu não consigo imaginar uma situação dessa, mas o filho que você ama querendo te matar, essa era a situação de Davi. E Davi, nessa situação, então ele escreve esse salmo. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos todos os meus inimigos e os ímpios quebra-lhes os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. E ele diz, com a minha voz clamo ao Senhor, porém tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha glória. O Senhor é quem exalta a minha cabeça. Ao invés de murmurar, ao invés de ele dizer aqui, está vendo Deus, olha como é que está aí. Meu filho, o que eu fiz? Eu sou teu servo. Agora o meu filho está me procurando para me matar. Ele não murmura. O que ele diz, o que ele faz é cantar louvores ao Senhor e dizer, o Senhor é o meu escudo. Muitos salmos ele fez. Esse aqui é outro exemplo. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Sabe qual foi o dia que Davi escreveu bendirei ao Senhor em todo o tempo? Davi estava fugindo de Saul. Saul que ele amava e que queria matá-lo. Aí Saul vai até a casa dos profetas e ali eu vou me deter aqui porque o nosso tempo já está avançado, nós vamos orar. Aí lá na casa dos profetas, e ele vai e conversa e ele chama Abimeleque, na presença de Abimeleque, ele fala, olha, como é que você tem pão? E aí ele fala, bom, eu só tenho o pão que é consagrado aqui. E ele estava com os homens morrendo de fome. E ele fala, então dá o pão aqui. E aquele pão só sacerdote podia comer. E ele come dos pães. E ele não morre. Veja que Davi é um tipo de sacerdote também, porque quem comesse morria. E ele comeu do pão e não morreu. Aí ele diz, você tem alguma arma aí? Aí o homem diz para ele, não, eu só tenho a arma de Golias. Do dia que você matou ele, está envolta num pano e está guardada lá. Ele falou, pode trazer aqui. Você vê que a Bíblia é fantástica porque todo homem de Deus, ele não mostra simplesmente uma história poética, mas ele mostra a verdade. E aí, o que Davi fala? Davi, quando vê a espada, ele fala, essa é única. Olha que espada, essa é única. Mas veja, olha onde é que Davi estava colocando a força dele. Na espada que não serviu para nada no dia que, com uma pedrada, ele matou Saul. Golias. Golias estava contra ele com aquela espada e com uma lança. E ele estava com uma funda. No poder do Senhor, ele mata Golias. E agora ele está exaltando a espada de Golias. Pega a espada de Golias e aí vai, sabe para onde? Vai ter com o rei de Gate. O rei de Gate é o rei de Golias. É o rei do povo de Golias. Golias era de Gate. E aí quando ele chega lá, para se refugiar, o pessoal descobre. Fala, ué, você é o Davi. Você é o Davi que as mulheres cantavam. Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. E aí diz a palavra que Davi ficou com muito medo. Olha a situação de Davi. Aí ele foi levado até o rei. Ele falou, agora eu estou morto. O rei vai me matar. Eu sou o homem que matou Golias dele. Qual que foi a solução de Davi? Fez de doido. Já leu isso na Bíblia? Davi fez que ele estava louco, começou a babar. E a Bíblia diz que ele começou a arranhar as portas, os umbrais das portas e babar na barba.
Davi, que tinha sido homem de guerra, que tinha matado Golias, tinha já avançado, um homem ovacionado, o Davi que matou o leão e o urso, o Davi que havia sido cantado pelas mulheres, que matou milhares, 10 milhares, agora estava fazendo de doido, babando na barba. E aí o rei, quando viu chegando, falou assim: vocês não estão vendo que esse homem é doido? Está louco. Já não tem muito louco aqui no reino? Leva ele embora. Não quero um louco aqui. Já me chega os loucos que tem aqui no reino. Aí expulsaram Davi. Davi vai para a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão ele encontra 400 homens. 400 homens maltratados, 400 homens que não tinham rumo, 400 homens feridos, 400 homens entristecidos, abandonados. E aí, lá na caverna, depois dessa cena grotesca de babar na barba e fazer de conta que é doido, Davi começa a ensinar os 400 homens a chave que ele tinha. Sabe qual era a chave? Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Sabe o que Davi estava fazendo? Fazendo um coral. Chamou os homens e falou: todos juntos agora, vamos exaltar o nome do Senhor. Todos a uma exaltemos o nome. E aí ele começou ali na caverna a adorar. Busquei ao Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Do que Davi estava falando? Do medo que ele tinha acabado de passar lá na frente do rei, babando de medo. Livrou-me dos meus temores. Davi sabia quem ele era e sabia quem era Deus na vida dele. E nessa situação ele adorava. Nessa situação ele adorou ao Senhor. E aí, eu vou dizer para você, depois disso, irmão, homens que andaram com Davi, desses 400, esses homens foram grandes. A história deles é contada nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, e a história deles é fantástica. Um deles sozinho matou 800. Outros homens mataram outros gigantes, desses 400 que estavam na caverna. Teve um que lutou tanto e matou tanta gente. Se pudesse eu te mostrava na Bíblia, mas depois você vai ler e você vai ver. A Bíblia diz que a espada dele ficou grudada na mão dele. De tanto que ele lutou e matou. De tanto que ele soube depois dessa chave, o quanto ele podia fazer em Deus, através do poder de Deus, através da adoração, através de reconhecer essa chave. O que faz com que os povos busquem ao Senhor, o que traz a presença do Senhor, o que traz a unção de Deus sobre a sua vida, louvor e adoração genuínos. Amém, irmão? Mas tem gente que prefere reclamar. Já pensou Paulo e Silas na prisão? Paulo e Silas foram presos. E aí diz a palavra que de noite, depois de terem sido açoitados, amarrados, devia estar naquele estágio. Você sabe que tudo de noite piora. Quando você tem gripe de noite, você não dorme. Quando você tem sinusite de noite, fica ruim. Quando seu filho está ruim à noite, vai piorar. É assim que é. E eles ali à noite, depois de apanhado, na prisão, deviam estar com febre, com o corpo todo dolorido. O que eles fizeram? Começaram a reclamar. Ah, você viu, Silas? Está só nós dois aqui. Cadê agora Pedro? Os irmãos nos abandonaram. Quantos de vocês já ouviram falar? Quantos de vocês já ouviram? A igreja é um exército que abandona os seus feridos.
Pois é, Silas, nós estamos abandonados aqui, viu? E eles não estavam fazendo nada de errado. Sabe por que eles foram presos? Eles foram presos porque estavam pregando evangelho. Pois é, Silas, aqui não apareceu ninguém. Não apareceu Pedro. Cadê Tiago? Nem Barnabé veio para ver a gente. É isso que eles estavam fazendo lá? Meu líder de célula não liga para mim. Cadê meu discipulador nessa hora? Era isso que Silas estava falando? Meu pastor de rede, então, nem veio aqui trazer alguma coisa na prisão para mim. Era isso? Não. Silas e Paulo decidiram adorar. Eles conheciam a chave de Davi. E aí, quando eles adoraram, as circunstâncias mudaram. O que aconteceu? O Senhor entrou, a presença veio. E quando a presença vem, as cadeias são quebradas. Os grilhões são quebrados. A cadeia quebrou. E não só abriu a cadeia de Paulo e de Silas, como também de todos que estavam ali. Quero dizer na sua vida, quando você adorar em tempo de dificuldade, até aqueles que estão em volta de você serão abençoados. Até aqueles que estão perto de você receberão a bênção. Agora você precisa entender esse princípio, irmão. Você precisa viver nele. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, não abra mão da adoração, não abra mão da presença, não abra mão da sua fé, abra a sua boca para adorar e trazer a presença de Deus para a sua vida. Pastor, nessas circunstâncias, o que eu vou fazer da minha vida? Vai adorar, porque Deus tem o melhor para você. Abra sua boca e creia no melhor. Pastor, eu não entendo porque isso está acontecendo. Não precisa entender. Adore e chame a presença de Deus para a sua vida. E você vai ver a glória, vai ver a unção, você vai entender. Sabe, por que nós reclamamos? Quero encerrar dizendo isso para você. Reclamamos porque nós achamos que merecemos algo melhor do que temos recebido. Isso tem nome: justiça própria. Todo ser humano já nasce reclamando. Não é ou não é? Quando o cara nasce, o que acontece? A primeira coisa que ele faz ele chora, mas na verdade ele está falando: não queria sair de lá, estava quentinho, tinha comida, estava bem, estava tudo certo dentro do ventre da mãe. Aí o médico tira e a primeira coisa ainda dá um tapa no traseiro do camarada. Aí ele começa a reclamar. Não precisa ensinar o seu filho a reclamar, ele vai reclamar. É verdade ou não é? Todo ser humano nasce sabendo reclamar. É justiça própria. Agora, nós precisamos aprender a chave de Davi. O que você precisa ensinar para os seus filhos, que é uma chave, é adorar. Porque não nascem sabendo adorar. Mas quando ganham esse valor, quando aprende o princípio, quando aprende a atrair a presença e a glória de Deus para a sua vida, então a chave de Davi vem para a sua mão. E a chave de Davi é a chave que abre porta. E a porta que essa chave abre, ninguém fecha. Eu quero profetizar na sua vida: se você souber usar a chave de Davi, no ano de 2017, as portas se abrirão para você. E quando elas se abrirem para você, elas não mais se fecharão, porque haverá glória de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo? Diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado: receba a chave de Davi hoje na sua vida, irmão. A chave de Davi é só para quem louva. A chave de Davi é para quem louva. Enquanto nós adoramos, algo sobrenatural acontece. Enquanto nós adoramos, a presença de Deus se manifesta no nosso meio. Enquanto nós adoramos, existe um poder na adoração. E o diabo sabe disso. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer roubar a sua canção. Ele quer roubar a sua alegria. Ele quer roubar a sua adoração. Não permita. Pastor, mas e as circunstâncias? O que você vai fazer com ela? Vai sentar e vai chorar o resto da sua vida? Você vai ficar murmurando porque não teve o privilégio, a oportunidade de ter um pai que pagou uma faculdade?
Ou você vai se levantar e vai dizer: o Senhor é a minha força e a minha salvação, não temerei, eu vou avançar, eu vou glorificar o Senhor todos os dias, a alegria do Senhor é a minha força, ainda que tudo parece desmoronar no meu lado, ao meu redor, o Senhor está comigo. Pastor, por que o Senhor está comigo? Porque a palavra de Deus diz: perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Invoca o Senhor, busca o Senhor, busca o dono da vida, o Senhor de toda a terra. Ele está aqui nessa noite e Ele quer trazer para a sua vida em 2017 toda a glória e toda a unção, toda a provisão. As portas vão se abrir, mas entenda, adore, creia, profetize. Tem pessoas que se tornam críticos, pessimistas, mal-humorados e até depressivos. Não permita que o diabo tenha êxito na sua vida. Deixe que o louvor do Senhor esteja continuamente nos seus lábios, como diz. Davi estava sendo perseguido e aí ele diz: o louvor do Senhor estará continuamente nos meus lábios. Jó, você sabe que o Jó já tinha revelação da chave de Davi? Jó era antes de Davi. Jó perde todos os bens, perde todos os filhos, morrem todos os filhos, e aí vem a última notícia, ele diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. E Deus restituiu, diz a palavra, Deus restituiu a Jó. Quero dizer para você, no ano de 2017 será um ano de restituição na sua vida. Você precisa de crer. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. E eu quero que você nessa hora tome posse dessa chave e faça um acordo agora consigo diante do Senhor e diga: Senhor, eu vou tomar posse da chave de Davi, e sobre a minha vida, da minha boca sairá louvores ao Senhor todos os dias. Eu vou engrandecer ao Senhor, ainda que as dificuldades venham, ainda que as circunstâncias digam: não, não é isso. Você se levantará na força do Senhor. O Senhor teu Deus te levantará, e os seus dias na face da terra serão abençoados, porque você é alguém que poderá profetizar da parte de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Crer em dias bons para a sua casa, creia em dias prósperos para a sua família, creia em dias de alegria para você. Consiga crer e na adversidade consiga adorar ao Senhor, e o Senhor mudará a sua sorte. O Senhor vai mudar a sua sorte em 2017. Deixa de reclamar, porque não é essa a chave de Davi. Pare de murmurar e reclamar. Erga a sua voz e louve ao Senhor. E diga: eu tenho um Pai que me ama. Eu sei de quem eu sou filho do Todo-Poderoso, e Ele há de mudar a minha sorte. Você crê nisso? Amém, irmão? Fique de pé no seu lugar agora.